criação toda, suportado por Ele, isso não escureceu a glória celestial que Jesus tinha, Jesus tem, né? E sim serviu de espelho para que refletíssemos até hoje, né? A glória de Cristo. E a sua graça também, né? Aí eu escrevi também que a graça é um favor imerecido. Nós não merecemos a graça de Deus, né? Ele é um favor que Ele fez por nós. Nós não somos merecedores da graça, do sangue, do sacrifício que Ele suportou e que Ele tem por nós, né? Ali no versículo 7 e 8 também diz: caçou de mim todos os que me veem, balançando a cabeça, lançam insultos contra mim, dizendo: recorra ao Senhor, que o Senhor o liberte, que Ele o livre, já que me quer bem. Então, mais uma coisa ali parecida, né? Que Davi estava passando, que Jesus também passou anos depois. Como eu já disse, né? Naquela época era intensa zombaria. E possivelmente por causa das promessas que Deus tinha sobre Davi, sobre a vida dele, as pessoas começaram a zombar: cadê a promessa sua que não se cumpre? Por que você está vivendo toda essa angústia? Assim como muitas vezes acontece na nossa vida, né? As pessoas, elas não veem o tempo que você está lá de joelho, que você está orando, que você está buscando, mas o que elas fazem? Elas apontam o dedo antes de saber o que realmente acontece com você, né? E Deus cumpre tudo aquilo que tem para a vida da gente. Se Ele te prometeu algo, pode ter certeza, Ele vai cumprir. Apesar das pessoas zombarem, não gostarem, ou até mesmo tirarem uma visão distorcida, né? Daquilo que realmente é. Deus tremendo, Jesus. A gente está pulando no verso 25, diz assim: de ti vem o tempo do meu louvor, na grande assembleia, na presença dos que te temem, cumprirei os meus votos. Aqui fala, né, que da parte de Deus, já falando com Davi, o salmista, que ele cumpriria aquilo que tinha para a vida dele, né, já em resposta a ele, indicando que Deus não o desprezou, que Deus não o abandonou, mas sim que ele viria com socorro, né? Aleluia. Ali no verso 16 e 17 diz: cães me rodearam, um bando de homens maus me cercou, perfuraram as minhas mãos e os meus pés. Posso contar todos os meus ossos, mas eles me encaram com desprezo. Também mostra mais uma vez que aquilo que Davi, todo aquele sofrimento que ele estava passando ali naquele momento, se assemelhava ao que Jesus passaria depois. Né? As mãos e os pés perfurados, os ossos, que ele sentia tanta dor que ele podia contar quantos ossos ele tinha no corpo, de tanta dor que ele estava sentindo naquele momento ali. Agora imagine Cristo na cruz, pregado no madeiro, sendo perfurado as suas mãos, os seus pés, sendo chicoteado, colocado sobre si uma coroa de espinhos. Aleluia. Por causa da minha vida e da sua vida, sendo desprezado, cuspido, né? E ali sendo açoitado por mim, não merecedor da cruz. Santo. Que merecimento tenho eu da cruz de Cristo? Pergunte para você mesmo, assim como eu estou me perguntando para mim. Pergunte no seu interior: qual o meu merecimento de Jesus ter passado toda a dor da cruz? Para hoje eu simplesmente vou vir aqui, cultuar, vou para casa e pronto. Acabou a minha missão. Deus tremendo, Jesus. Ele passou todo esse sofrimento para simplesmente entrar aqui, depois eu vou para minha casa. Acabou. Deus tremendo. De mim mesmo falo, eu preciso fazer mais. Não estou fazendo o suficiente. Não pelo tanto que ele sofreu por mim. Praticamente não estou fazendo nada. Só vir ao culto não adianta. Não que devemos deixar de vir, devemos vir. Porque a palavra dele também diz para não deixar de congregar. Para não deixar de reunir-se com os santos. Mas além disso, o que mais posso fazer? Né? Aleluia, Jesus. Ali no versículo 23 e 24 diz: pois não menosprezou nem repudiou o sofrimento de Davi, não escondeu
escondeu dele o seu rosto, mas ouviu o seu grito de socorro. De ti veio o tema do meu louvor, na assembleia e na presença dos que te temem, cumprirei todos os meus votos. Aqui também fala sobre a equação do louvor de agradecimento, né, futuro, que a igreja ela deve também, né, falando da Assembleia dos Santos, que é uma reunião das pessoas, né, devemos também exaltar ao Senhor, adorar a Ele, até mesmo no tempo de maior angústia. Né? Não é só no tempo da bonança, no tempo bom em que eu devo adorar o Senhor, mas sim na minha maior humilhação, no meu maior pesar. Né? Pulei alguns aqui, vou voltar lá no 12. Muitos tolos me cercam, sim, rodeiam os poderosos de Baçã, como leão voraz rugindo, escancaram a boca contra mim, com água me derramei, e todos os meus ossos estão desconjuntados. Meu coração se tornou como cera, derreteu-se no meu íntimo, meu vigor secou-se, como um caco de barro, e a minha língua gruda no céu da boca. Deixaste-me no pó, à beira da morte, cães me rodearam, um bando de homens maus me cercou, perfuraram as minhas mãos e os meus pés. Até aqui eu já tinha lido, né? Então, aqui fala novamente de toda a dor que Jesus estava passando, e que também foi a que Davi conseguiu transmitir através desses salmos. Ali, quando ele estava também em dor, né? No 26, os pobres comeram até ficarem satisfeitos, aqueles que buscam o Senhor o louvarão. Que vocês tenham vida longa, todos os confins da terra se lembrarão e se voltarão para o Senhor. Todas as famílias das nações se prostrarão diante dele, pois o Senhor é o reino, ele governa as nações. Todos os ricos da terra se banquetearão e o adorarão. Haverão de ajoelhar-se diante dele todos os que descem ao pó, cuja vida se esvai. A posteridade servirá, gerações futuras ouvirão falar do Senhor. E a um povo que ainda não nasceu, proclamarão seus feitos de justiça, pois ele agiu poderosamente. Então aqui também fala a declaração de esperança do reino de Deus para as gerações futuras. O que nós estamos deixando sobre o reino de Deus para gerações futuras? Essa geração vai passar, vai terminar. O que nós vamos deixar para a próxima? Se assim houver, se o Senhor não voltar antes. O que eu estou deixando? Qual é o meu legado em relação ao reino de Deus? Deus é tremendo, Jesus. A palavra dele continuará aqui. Mas, assim como diz a palavra, muitas vezes eu já li, eu não vou lembrar o versículo agora, que a palavra de Deus era passada de pai para filho, desde pequeno já era ensinado. Glória a Deus, aleluia. Nasceu, começou a entender, começou a falar, já era mastigado até crescer. Hoje faz o quê? Toque a música. Entrega o celular e a mídia, a internet, a escola, seja lá o que for, se vira. Daí ele vem para casa todo deturpado, todo errado. Daí eu vou querer culpar quem? A escola? Se eu me ensinei? Eu ainda não tenho filhos. Eu sei que é uma tarefa que deve ser muito difícil. Não deve ser fácil. Mas acredito eu que uma das coisas, né, porque envolve milhares e milhares de coisas, que pode acabar com a geração futura em relação à palavra de Deus, é isso aqui. A gente simplesmente entrega, não observa o que está olhando, coloca lá e larga e sai. Depois ele vira um adulto matador, um adulto que aprendeu só coisa errada na internet, porque eu não sei o que ele está vendo. Se eu não olhar, se eu não observar, eu não vou saber. Né? Não era isso que eu ia falar, mas me veio o meu coração para falar, não sei porquê. Amém? Continuando, eu gostaria que vocês abrissem lá em Hebreus 9, 11, para a gente continuar falando da crucificação. Quem tiver com as suas Bíblias. Em Hebreus 9, 11.
Diz assim: quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no lugar santíssimo, de uma vez por todas, e obteve a eterna redenção. Ora, se o sangue de bodes e de touros e as cinzas de uma novilha, espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros, os santificam, de forma que se tornam extremamente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Então, naquela época, os pecados eram, no caso, levado, um cordeiro limpo, puro, para poder purificar o pecado daquela pessoa. Então, se o sangue de um cordeiro ou de um animal daquela época purificava, quanto mais o sangue de Cristo, de uma pessoa, de Deus, desceu na terra e se fez como homem. Se um animal podia fazer isso através do seu sangue, quanto mais o de um homem, puro e santo, não poderia te purificar dos pecados? Nós pecamos todos os dias, mas o sangue dele não é suficiente para purificar? Ele já fez, ele já morreu, ele já sofreu pelos nossos pecados. Ele já purificou. Muitas vezes o que acontece? A gente não se perdoa. Eu pequei, eu errei, e agora Deus vai me castigar, e eu vou para o inferno e vai ser assim. Não é assim. Só você se arrepender. Tudo pode ser feito através do arrependimento genuíno. Glória a Deus, aleluia. Se você se arrependeu genuinamente do seu pecado, da sua falha, do seu erro, por que Deus não vai te salvar? Por que não? Então, muitas vezes a gente mesmo coloca sobre nós mesmos uma cruz que Jesus não nos deu, que Ele já carregou, que Ele já levou, que Ele já limpou, que Ele já purificou. Então, por que eu vou carregar uma cruz que Jesus já carregou? Se a palavra me manda obedecer e me arrepender dos meus pecados. Se eu já me arrependi verdadeiramente e o sangue dele já me lavou, por que ainda vou carregar a culpa sobre mim? Deus tremendo. Muitas vezes é o que eu cometo, por algo que às vezes eu fiz lá no passado. E aí eu fico relembrando e eu não me perdoo por aquilo. Deus já perdoou. Quão grande é a nossa dificuldade em perdoar aquilo que Deus perdoou. Quanta dificuldade a gente tem de perdoar, às vezes, o nosso irmão cometer uma coisinha assim. Eu tenho dificuldade. Não sei você, eu tenho. Deus precisa trabalhar isso em mim. Santo dos exércitos. E eu creio que Ele vai trabalhar em nome de Jesus. Porque saber aquilo eu já sei. Mas Ele precisa trabalhar muitas vezes isso em nós. Às vezes, isso aí eu já sei sobre a crucificação, eu já sei que Cristo morreu por mim na cruz, eu já sei que Ele fez isso, que Ele fez aquilo. Tá, você já sabe, mas você está agindo assim? Eu já sei, mas eu estou agindo assim? Não estou. Aqui no versículo 14 seguinte diz, 15 aliás. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que Ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. O que é isso? Por que Ele teve que renovar a aliança conosco? Sobre as transgressões da antiga aliança. Ele já tinha uma aliança com Adão e Eva. O que Adão e Eva fez? Quebrou. Então precisou o quê? De Cristo vir, descer
pecados, refazer a aliança conosco, para que hoje nós tivéssemos livre acesso ao Pai. Se Ele não tivesse descido e feito isso, nós não teríamos acesso. Vocês já pensaram em quão bom é isso? Nós temos direto acesso ao Pai por causa da crucificação de Cristo. Lá no início foi quebrada a aliança, Jesus. Não. Vou lá refazer a aliança com o meu povo. Eles não merecem, mas eu vou. Eu vou descer. Eu vou me fazer de homem novamente. Vou morrer naquela cruz por eles. Mesmo que eles não mereçam. Jesus precisava, se ele quisesse? Não. Simplesmente quebrou, ele podia simplesmente dizer, o problema é seu. Ele é Deus. Mas ele tem um amor tão grande, tão incondicional e tão incompreensível que ele fez. Aleluia. Muitas vezes a gente não consegue compreender a imensidão do amor dele. Como que pode? Eu pego todo dia, eu faço tudo errado. Como assim Deus ainda me ama? Não é? Aqui no 16 vai explicar, no caso de um testamento, é necessário que se comprove a morte daquele que o fez, pois o testamento só é válido no caso de morte, uma vez que nunca vigora enquanto se está vivo quem fez. Por isso, nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Quando Moisés terminou de proclamar todos os mandamentos da lei, a todo o povo levou sangue de novilhos de bodes, e também água, lã vermelha e ramos de sopo, e aspergiu o próprio livro, e todo o povo dizendo, este é o sangue da aliança que Deus ordenou que vocês obedeçam. Da mesma forma, aspergiu com o sangue o tabernáculo, e todos os utensílios das cerimônias. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Vocês entenderem quão sério isso é? Sem derramamento de sangue não tem perdão. Então, se Jesus não tivesse feito isso, nós não teríamos perdão. Se até pelo sangue de animais, naquela época, precisava ser aspergido, até um copo, uma colher, qualquer coisa, tudo pelo sangue. Se não houvesse isso, aqui é bem claro, sem derramamento de sangue, não há perdão. Para eu ser perdoado pelo meu pecado, Jesus teve que derramar o sangue dele. Aleluia, Deus. Glória a Deus. E às vezes por algo tão simples, tão pequenininho, não perdoa meu irmão. Por quê? Tão difícil assim esquecer? Apesar que a gente não tem amnésia também, né? Esquecer não vai, só que precisa perdoar. Aleluia, Deus. Portanto, é necessário que as cópias das coisas que estão nos céus fossem purificadas com esses sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais são sacrifícios superiores, pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou nos céus, para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Então ele não entrou no tabernáculo, no santuário feito por mão de homens para se apresentar a Deus pela nossa constituição. Ele entrou no próprio santuário santo de Deus no céu. De estar aqui o sangue, está aqui o preço, eu paguei. Está pago. Aleluia. Se apresentou diante do Pai por nós. Agora imagine se cada um de nós tivesse que pagar pelo nosso próprio pecado.
Não tem como. Aleluia, Jesus. Tu és tremendo, Jesus. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes, desde o começo do mundo. Mas agora ele apareceu uma vez por todas no fim dos tempos, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Então a segunda vez dele vai ser para quê? Para nos levar. Se assim formos arrebatados ou com morte natural. Mas temos que estar sempre aguardando por ele. Que a volta, a segunda volta dele para isso. Não mais para tirar pecado, porque ele já fez. Uma única vez. Assim, uma vez um só Pai, um só Deus, um só Espírito, um só batismo. Ele desceu uma única vez. Isso não pode ser repetido. Então é algo muito sério que devemos nós pensar. Refletir. Porque a volta dele é mais do que eminente. Mais do que eminente. Todo mundo fala que há anos e anos e anos falando que Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Só que não tem nada comparado aos sinais de hoje. Os sinais são muitos. Principalmente uma delas é uma guerra entre Israel e outra que eu esqueci o nome, que nunca termina. Qual das guerras que está falando que vai ter aqui na Bíblia? É essa? Quanto tempo será que vai durar? Já está em acho que uns 2 anos, né? Deus, tu és tremendo. Um ano. Um ano. Um ano. E as guerras dele costumam durar. Mas será que essa não é a última? Não tem como afirmar. Mas eu posso olhar os sinais. A guerra está lá, está acontecendo. Se não terminar, vai encadear para o fim. Antes de terminar, gostaria de ler o último aqui, em Filipenses 2, se você conseguir abrir lá. Amém? Só para encerrar, que fala sobre a unidade cristã. Diz assim: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito, uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente do seu interesse, mas também do interesse dos outros. Que a atitude de vocês seja a mesma de Cristo Jesus, que, embora ele sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Era algo ao que devia apegar-se. Ele esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado como um homem, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu um nome que está acima de todo o nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, Glória a Deus! debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, Aleluia. para a glória de Deus Pai. Aleluia. Para que um esvaziamento maior do que esse, para mostrar que você também tem que ser humilde, que eu tenho que ser humilde, que a palavra fala comigo primeiro comigo antes de ser transmitida. Ele sendo Deus, esvaziou-se, tornou-se em forma de homem e veio à terra por causa de mim. Talvez não vamos sentar. Embora sendo glória a Deus, que ele devia apegar-se a isso, a palavra fala, ele devia se apegar a ser Deus. Não se apegou a isso. Ele se esvaziou de si mesmo.
Por que é tão difícil dar alguma coisa para Deus? Deus, Deus tremendo. Depois de todo esse preço pago. Um pouco do meu tempo é muito difícil. Nossa, passou 10 minutos do culto. Meu Deus do céu. É muito difícil. Nossa, o culto hoje está chato. É muito difícil. Aí a gente sai ali fora, ficando um tempão conversando ou fazendo coisa aleatória, não é difícil. Mas eu vim aqui prestar um culto para coisa difícil. Deus, Deus tremendo. Muitos nem vêm. E não vem por quê? Tá frio. Eu estou ajudando ele? Não. É, Jesus. E é sobre isso que Deus colocou no meu coração hoje. Aleluia. Né? Sobre a gente repensar um pouco mais sobre os nossos atos para com Deus. Tentar viver uma vida mais próxima dele. Além do orar, além de executar as coisas, o que mais que eu estou fazendo? Preciso orar, preciso buscar, sim, não deve deixar de fazer isso. Mas também preciso agir. Eita, aleluia. Lá em Tiago fala que a fé sem obra é morta. Aí eu tenho muita fé e tal, mas não tem obra. E aí? Um dia vai chegar lá diante de Deus, afasta de mim que eu não os conheço. Será? Eu já sabendo e já conhecendo? E é isso que o Senhor tem deixado, e aqui eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Amém.